Eu fui convidado para fazer a palestra aqui e eu resolvi fazer no molde do estudo de terça-feira. Por quê? Porque quem sabe vocês que nunca vieram no estudo, vejam como é o estudo e falem assim, pô, não é aquela coisa chata que tem estudo que é, quando fala estudo, a gente tem a impressão que é aquela coisa mais didática, mais chata. Aí eu falei assim, eu vou fazer mais ou menos como é que é o meu estudo, para que quem se sentir atraído, quem gostar, venha participar do estudo, que é estudo sistematizado da doutrina espírita. Até o nome já é puxado, né? Estudo sistematizado, a pessoa fala, não vou não. Né, Eliane? Não vou não, essa coisa deve ser chata, mas vocês vão ver que não é chato. Sempre começa, hoje o tema é fora da caridade, não a salvação. Por que eu escolhi esse tema? Porque a gente vê, principalmente quem tem Facebook, eu fico vendo o tempo todo uma frase que muito me incomoda, que é assim, quem Deus escolheu para vencer, não vai perder. Quem é espírita sabe que Deus não escolhe ninguém, né? Cada um recebe as coisas de acordo com o seu merecimento. Nós espíritas sabemos que todo o nosso problema, que nós estamos num planeta de provas e expiações, e que todos os nossos problemas nessa encarnação têm origem no passado remoto, né? Que aqui não é um país de felicidade, um planeta de felicidade plena. Nós temos momentos de felicidade, mas não a felicidade plena. E que Deus não é uma pessoa mesquinha que nem eu, João, que fica lá escolhendo, essa aqui vai ser feliz, essa aqui não. Essa aqui vai, você não. Deus não é dessa maneira, né? E a gente tem a mania de querer achar que nós somos mesmo a semelhança de Deus, né? Como se Deus fosse mesquinho, que nós somos, escolhendo um e deixando que o outro se lasque. Então o que acontece? Vamos falar sobre fora da caridade e salvação. No estudo eu sempre boto um videozinho de humor. Esse vídeo quem já veio terça-feira já viu, mas quem não veio, e é legal para vocês verem, assinarem o site, porque vai estar ajudando a divulgação da doutrina espírita. E eles trabalham com humor sempre em cima das coisas que acontecem de fato na doutrina espírita. Pode não ter nunca acontecido com a gente, mas já aconteceu com outras pessoas dentro da própria doutrina. Por favor, meu presidente, só o play. Ô amigo, vai uma balinha aí? Oi? Uma balinha? Um pedinte, coitado. Não, pedinte não, amigo, tô aqui trabalhando. Trabalhando não, você tá vendendo bala no trânsito, coitado. Isso não é trabalho? Não, isso é a desgraça. É a fome, a miséria, é a vergonha pública, coitado. Olha, eu não tenho vergonha de trabalhar não, tá? Nem eu tô falando de vender bala no trânsito. Isso é trabalho. Ei, vai ficar gritando comigo aí? Eu tô aqui disposto a ajudar. Eu vou até comprar uma bala, coitado. Cara, para de me chamar de coitado, cara. Eu só vim aqui te oferecer bala. Se você quer, eu tenho pra te vender. Se você não quer, obrigado e bom dia. Que orgulhoso, que coisa feia, já vi tudo. Foi rico na outra encarnação, fez mau uso da riqueza, agora voltou a ser mendigo. Que mendigo, cara? De que você tá falando? Mas mesmo assim eu vou te ajudar, tá? Eu vou praticar caridade. Cara, caridade é a consequência do amor, irmão, tá? É aquilo que acontece automaticamente quando você tem amor pelo próximo e quer ver o bem dele. Se você pensa, eu tô fazendo a caridade, nananã, já deixa de ser caridade, irmão. Já é uma outra coisa, entendeu? Tem que ser algo que nasça na sua vontade de fazer o outro feliz. Olha ele, querido, olha só, você tá invertendo as coisas, entendeu? Você é o assistido e eu sou o benfeitor. Eu dou dinheiro, eu dou a lição de moral. Quanto é que é essa bala? Cara, faz o seguinte, não precisa comprar nada não, irmão. Valeu mesmo. Ué? É assim que você trata os seus clientes? Que absurdo, senhor comerciante, não é esse o seu trabalho? Você deveria saber que o cliente tem sempre razão. Cara, pelo amor de Deus, me diz logo quantas balas você quer e me deixa em paz. Bom, eu poderia comprar esse saco todo aí, todas essas balas aí. Mas aí você ficaria com o resto do dia livre, né? Eu estaria incentivando a sua ociosidade. Então eu vou comprar só uma. Quanto é a bala? Olha, amigo, uma bala só não vendo não, tá? Eu vendo pacotinho 5 por R$1. Tá bom. Então olha só, na hora que eu te der o dinheiro, a gente vai tirar uma selfie aqui, vai? Selfie? É pra eu botar lá no grupo Fora da Caridade na Salvação, vai. Não ficou boa não. Faz uma cara de fome. Não tá parecendo mendigo. Mas eu não sou mendigo. Já sei. Vem cá. Que isso? Pronto, agora faz o seguinte, dá uma rolada aí no chão pra sujar a camisa, compõe melhor o visual. Você vai me dar outra blusa. Que absurdo, né? A gente dá a mão, a pessoa quer logo o braço, né? Vai caçar um trabalho, vai. Ó o picolé, bora aí picolé, todos os sabores, uva, morango, caju, acerola. Ó o picolé. Picolé. Parece você, né? Picolé, tô doido por um picolé.
Doido Picolé, picolé? tô doido. Oi? Você tá vendendo picolé? Eu? É? Ah, meu irmão, tá louco? Isso aqui é uma caixa. Isso é o quê? É uma caixa, que eu sou apaixonado por essa caixa, entendeu? Eu só saio com essa caixa. Ah, é? É. Sei. Você Entendeu? tá vendendo picolé, cara. Fala a verdade, você tá vendendo picolé, não tá? Tô, meu irmão, tô vendendo picolé. A situação tá difícil. Minha filha quer uma boneca do Monster High. Tô ganhando, não consigo pagar, então tem que vender picolé. Ele sempre bota esse videozinho de humor. Ele tá... Dá pra gente entender, né? Que ele tá criticando justamente aquelas pessoas que fazem a caridade, mas querem fazer a caridade com ostentação. Mostrar que faz. Ajuda alguém, mas bota mais no Face assim, pra ver quantas pessoas vão visualizar a ajuda que ela fez. Vai passando pra mim, por vocês, vão passando assim, por gentileza. Tu botou no outro, Selma, agora? Botou no outro? Isso aí é a pergunta 886, se eu não me engano. Me ajuda aí alguém. Eu tenho uma pessoa aqui na... Alô? Aqui a gente tem uma pessoa na CEIP que fala, apesar de estar aqui a Vânia Barbosa da Rádio Espírita, a nossa locutora é a Mônica. Muito bonito, né? Quando eu vi essa pergunta, eu falei assim, vai ter tudo a ver com o que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Lembrando que vocês podem, tá, Selma? Interferirem, vocês podem. A Selma diz que eu não deixo ninguém interferir no meu estudo. Eu achava que eu deixava. Eu tinha certeza que eu deixava. Aí ela falou assim, não, João, você nem deixa os outros falar quase. Eu falei, então, corrigindo essa falha, quem quiser. Hoje a gente palestra, mas a gente pode fazer uma palestra mais, né, mais aconchegante, mais... Orar não é o mais importante. Importante é praticar a caridade e o amor, mesmo para uma pessoa que não seja religiosa. Dalai Lama. A gente vai ver em todas as religiões, olha que são mais de 10 mil religiões, e nós ficamos presos, tirando a doutrina espírita, a gente ficou preso aqui no Ocidente, a religião católica e a religião protestante, né? Na qual, segundo eles... Nossos co-irmãos de outras religiões falam que não é a caridade que salva. Mas Kardec veio mostrar que é a caridade que salva. Não importa qual a sua religião, ou até mesmo se você nem tem religião. O importante para o ser humano nesse planeta de provas e expiações é ser uma pessoa boa. E isso vai fazer a gente ter, acreditando ou não, ter outra encarnação em um planeta mais elevado, ter uma próxima vida menos dolorida, menos sofrida. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação. Que nem eu falei, a Igreja Católica fala que fora da igreja não há salvação. E as igrejas protestantes falam que fora de Cristo, mas desde que seja na religião deles, né? E a pessoa que não acredita em Deus, então essa pessoa não estaria salva, né? A pessoa que pensa diferente, que tem outras religiões. Então essa opinião de Chico Xavier é muito interessante, quando ele fala que se Kardec não tivesse falado dessa maneira, talvez ele não tivesse sido espírita. Então isso que é o mais importante, fora da caridade. E é a caridade, que nem um amigo meu estava me mandando 1 milhão de mensagens no meu WhatsApp falando sobre religião, e a gente coloca pra gente. E eu falei assim para ele, mais importante do que a mensagem bonita é a prática no bem, né? Aqui em Paquetá eu costumo falar isso sempre, mora muita gente sozinha. Então uma das maneiras da gente fazer caridade é ouvir. Quando a gente pega a barca, tem pessoa que quer conversar com a gente. Aí eu falo sempre com minha esposa tinha mania de usar o fone de ouvido, que quando você vê uma pessoa com fone de ouvido, o que é que você faz? Você já não conversa, né? Eu vou falar com ela está de fone, depois eu falo. Aí eu falei, mas essas pessoas que moram sozinhas, aquela 1 hora de barca, ela quer conversar, porque ela não tem com quem falar. Oi, você está bem? Então, pronto. Você vai até a Praça 15 ouvindo aquela pessoa falar. Isso é uma grande caridade, né? É a mesma coisa, quando a gente vai nos edifícios, as pessoas têm o hábito de não falar com o porteiro, né? Principalmente na Zona Sul. No subúrbio o pessoal é mais assim, interage mais, mas tem muita aquela coisa assim, eu tenho uma tia que morava no Leblon, e quando eu ia lá, tu dava bom dia para todo mundo, acostumado a dar bom dia, e as pessoas não dão assim, são mais frias, mais desconfiadas, sei lá mais o quê.
Aqui em Paquetá, o nosso porteiro é o marinheiro da barca ali, o cara que recebe a gente na barca e o marinheiro, né? E a gente costuma ver, o marinheiro tá lá, ainda dá bom dia e a pessoa passa e finge que nem vê, vai embora, né? Essas coisas não deixam de ser caridade, porque a gente costuma colocar a caridade como uma coisa assim, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer um orfanato. Olha, a gente é chantagista, né? A gente faz chantagem com Deus. Que aí Deus olha e fala assim, ela vai ganhar na Mega Sena, vai fazer um orfanato, então vou dar um número para ela de mão beijada. E é chantagem isso que a gente está fazendo. Porque quem quer fazer caridade faz e pronto. Não importa se ela é grande, se ela é pequena. Não fica ostentando que nem aquele cara que queria fazer a selfie no videozinho, né? Para mostrar no grupo dele que ele ajudou alguém. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer dele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. João é interessante que ele chamava sempre, quem lê a Bíblia, João chama todo mundo de filhinhos. E não por menos, meu nome é João, muito prazer. Mas é muito interessante, porque se a pessoa pode ajudar e não ajuda, né? Que nem o vídeo, aquele vídeo ele tem vários ensinamentos, né? Que fala assim, o rapaz do carro fala assim, você era rico, agora voltou pobre. Isso acontece na vida real, né? Tu vê, a gente costuma usar uma palavra chamada humildade com um sentido errado. Fala assim, ela é humilde, como se ela fosse pobre. E pobre não tem nada a ver com humildade, né? Tem pobres que são arrogantes, tem ricos que são humildes, né? Humildade é a maneira de você agir, não a sua condição financeira. A gente costuma usar a palavra humildade para a condição financeira. Tadinho, ele mora lá no morro, ele é tão humilde. Não tem até de chegar um cara arrogante, né? Não tem onde cair morto, mas tem uma arrogância assim, um nariz empinado, trata mal os outros, caramba. Claro que você vê quando aquele pobre é muito arrogante, você pode observar, claro que isso aqui não é uma regra, que pode provavelmente ter sido sim um grande, lá em outra encarnação, que ele nasceu pobre por culpa dele mesmo lá, que não soube aproveitar a riqueza material, mas ele não perdeu aquela arrogância dele lá de, né, sabe com quem você está falando, né, que a pessoa começa a ficar muito tanto importante através do estudo ou através do financeiro, e ela começa a menosprezar os outros. E essa parte é muito interessante. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? É uma coisa para a gente pensar. Se eu posso ajudar e não ajudo, o que eu estou fazendo aqui? O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Eu tenho um amigo aqui em Paquetá, som tá saindo, né? Eu tenho um amigo aqui em Paquetá, que a vida particular dele eu não conheço. Mas eu conheço ele fazendo caridade, ajudando os outros, que a maioria conhece, que é o Eli. Esse Eli, eu acho tão interessante, que quando ele me abraça, chega a me dar um choque, assim, uma sensação tão boa, de ver que ele está preocupado com nada, assim. Ele está preocupado que ele vai fazer o cafezinho da manhã, que ele vai fazer o almoço do pessoal da rua, que ele está preocupado. Eu acho que se ele pudesse, ele dava café da manhã, almoço, lanche e janta. É que não tem recursos para isso. Mas é uma maneira tão interessante de a gente ver como a gente ainda é egoísta, né? Porque não era para a gente ficar admirando isso nele, era para que nós também agíssemos iguais a ele. E a gente acha que ele é do outro mundo, porque, cara, como esse cara faz isso, né? Ele leva não sei quantos café da manhã, ele leva não sei quantos almoços, e não era para ser, eu fico até com vergonha por mim, que não era para ser, para eu admirar isso nele, era para ser uma coisa normal na gente. E a gente ainda é tão pequeno, que quando alguém faz alguma caridade, a gente acha que aquela pessoa é demais, né? Aquela pessoa é espetacular. E a verdade é que a gente vai ter que chegar a um ponto de todos estarmos igual ao Eli. Ele um dia falou assim, a minha esposa foi dar umas coisas para ele, umas roupas de doação, ele falou, não precisa, eu tenho 2 calças e 3 camisas, assim, sabe? E a gente fica olhando assim, aí quando tu abre teu guarda-roupa, olha assim, lotado de roupa, tu fala assim, caraca,
fico até com vergonha, né? Quantidade de sapato absurdo. E é legal a gente... Vai chegar uma hora que nós vamos deixar de admirar. Por quê? Porque nós também faremos a mesma coisa. E aí a gente precisa começar a praticar. Eu sempre toco nesse assunto porque eu penso muito em mim. Que a gente vai falando para os outros, a gente vai aprendendo um pouco, né? E aí claro, eu preciso ainda aprender muito com os Elis da vida, né? Com o Chico Xavier da vida, com a irmã Dulce, com a Madre Teresa, a amar de fato o outro. E a gente ainda não ama, porque a gente fica pensando primeiro na gente. E o Kardec fala, o egoísmo é a fonte de todos os vícios. Mas também ele te dá uma chance, ele fala que a caridade é a fonte de todas as virtudes. Então uma pessoa caridosa, uma pessoa boa, ela vai deixando o egoísmo de lado, né? A balança vai invertendo. Isso é o mais importante. Porque quando a gente desencarnar, o que será cobrado de nós não foi o mal que nós fizemos, foi o bem que nós deixamos de fazer. Mal, como a gente está num planeta de provas e expiações, a gente ainda age mal, a gente ainda pensa mal, a gente fala mal, a gente tem o nosso ladozinho ruim ainda, que aflora de vez em quando. Porém, o que será nos cobrado é o bem que nós deixamos de fazer. Esse é o que mais dá remorso, esse é o que mais machuca a gente, né? Quando tu passa, tu vê um garoto na rua, aí você fica assim, ai, ele vai me roubar, ai, ele vai me pedir alguma coisa. Tu começa a pensar e evita de passar perto daquele garoto, e às vezes ele não está nem te vendo. Mas na nossa cabeça já o medo, a paranoia, toda essa correria do dia a dia faz com que a gente não pare para perguntar, você está precisando de alguma ajuda? Né? A gente tem o primeiro medo, a gente tem uma opção de neuroses do dia a dia que faz com que a gente deixe de praticar o bem. Aquele que tem caridade no coração tem sempre qualquer coisa para dar. Como eu falei no início, qualquer coisa, não são bens materiais só. Tem gente rica que precisa de carinho. Tem gente bastante posse materiais que precisa de um ombro amigo, né? Que precisa de uma caridade, de sair para conversar, de olhar aquele olho nos olhos, falar, e aí, tudo bem? Bom dia, como é que você está? Não é isso? Então a gente precisa de pensar o seguinte, quem tem caridade no coração sempre tem alguma coisa para dar, por mais pobre que seja. Eu vi um vídeo muito bacana de que um cara passou na rua por um senhor morador de rua, né? Um mendigo, vamos botar assim, essa palavra é feia, mas uma pessoa que está morando na rua, e o cara deu bom dia e o morador de rua ficou emocionado, porque ele falou assim, ninguém fala comigo. E é verdade, né? Vem a Cristina toda bonitinha, a gente, oi Cristina, beijinho. Aí quando vem uma pessoa mal arrumada, você passa e não dá bom dia, finge que não vê. E aquela pessoa começa a se tornar invisível. Tem um professor de uma faculdade, aqui, não sei se é do Brasil, eu não vou ter certeza agora, que ele ficou durante um ano, a tese de doutorado dele era chamado As Pessoas Invisíveis. Ele se vestia de faxineiro dentro da faculdade, que ele era professor, e durante um ano as pessoas não falavam com ele, não conheciam ele. Por quê? Porque você não olha para o faxineiro, você não dá bom dia para o guarda de segurança, você, né, tu entra no shopping, aquela pessoa que está limpando, você não olha para ela, não dá bom dia, não fala. Isso é uma total falta de caridade, porque aquela pessoa começa a achar que ela não é mais importante, né, que ela não faz parte nem daquele grupo, daquela sociedade. Aqui em Paquetá, um dos trabalhos das empresas que mais funciona é a Conlurb. Isso ninguém pode falar em Paquetá da Conlurb. Se eu não me engano, eu acho que tem até todo dia, porque a gente pode botar o lixo ali, que o lixo some do muro, né? Tu chama, tu liga, eles vêm na hora recolher teus negócios. Mas você passa pelos caras e não dá bom dia. Tu vê a pessoa varrendo ali, tu não, você quer uma água, um sol, né? Os caras com aquele vassourão. É legal a gente começar a praticar isso, porque nas pequenas coisas a gente vai se preparando para fazer as grandes coisas. Se eu não consigo dar bom dia para um carteiro, para um cara da Conlurb, para um gari, para uma merendeira da escola, seja lá para quem for, que a gente considera pequeno, né, na escala social, como a gente vai fazer um trabalho grande? A gente vai ter que começar dos pequenininhos, né, que não são pequenos, que na maioria das vezes, na própria Bíblia fala, aquele que tem um emprego que você acha que é o pior dos empregos,
é uma pessoa moralmente muito mais elevada do que o que se acha médico, doutor, advogado, engenheiro, seja lá o que for. E a doutrina espírita tem isso de fascinante. É a gente tentar ver o espírito da pessoa e não a faculdade que ela fez, o diploma que ela ganhou, mas ver o interior da pessoa, a bondade, o coração. Às vezes quem tem menos é quem mais compartilha, e não é verdade isso? A gente olhar a humanidade, sempre quando tem as tragédias, quem mais divide são os que menos têm. Isso é uma verdade, é uma coisa que, como o cara já sofre, ele se preocupa com o sofrimento do outro. Aquele que não sofre, às vezes não se comove com o sofrimento do outro. Ele não sabe, ele nunca passou. E aí vem o quê? Vem a reencarnação para mostrar para a gente que se hoje a Kátia é uma doutora renomada, de posses, patrimônio violento, na outra encarnação ela pode deixar de ser aquilo. Então a gente tem que fazer o quê? Começar a falar assim, poxa, se comover com a dor do outro, tentar sentir o sofrimento do outro. Não deixar passar em branco, para depois a gente não fique com remorso. Teve aqui um estudo que eu contei, que eu tive uma oportunidade de ajudar uma pessoa e não ajudei. Eu passei, vi um cara catando lixo para comer e passei direto. Depois fiquei com aquilo assim, sabe, aquele remorso. Falei, vou voltar. Eu estava indo para a faculdade, aí voltei. Aí procurei o cara. Não, aí voltei e fui num barzinho que vende aquelas pratinhas de chama de PF, né? Comprei uma quentinha de 10, 12 reais, sei lá quanto, e fui procurar e não achei mais o cara. E eu fiquei com tanto remorso, porque eu deixei uma oportunidade de passar. E é legal, quando a gente faz isso, estava aqui, foi a Kátia, meu Deus, teve alguém, foi a Kátia, que ela tinha falado que tinha brigado no trabalho dela com uma pessoa e depois se arrependeu. Eu falei assim, Kátia, isso é o mais importante, é quando a gente começa a se arrepender, quando a gente começa a se incomodar com as coisas. É sinal que a gente está melhorando. Porque quando a gente passa e não liga e aquilo não te afeta, é para a gente ligar um sinal de alerta. Falar assim, caramba, não me comoveu nada. Tipo assim, dane-se, né, cara? O problema é seu, não tem nada com isso. Teve uma pessoa que questionou ele e falou assim, Eli, você leva quentinha para esses moradores de rua, é tudo vagabundo, drogado. Ele falou assim, mas se o cara é drogado por causa disso, ele tem que morrer de fome? Né? Aí a pessoa deve ter ficado sem graça, porque é verdade. Não importa o outro. Importa o que eu estou fazendo. Mas a gente está sempre preocupado com o outro. A gente não se preocupa com o que a gente está fazendo. Deus tem mais em conta o pobre que reparte seu único pedaço de pão do que o rico que não dá senão o seu supérfluo. Está lá no Livro dos Espíritos, 264. Tem a parábola do óbolo da viúva também, que Jesus coloca que ela deu o que lhe fazia falta. E ali estava o grande mérito, do que os outros que davam o que lhe sobrava. É a mesma coisa que está aqui no Livro dos Espíritos. Né? Eu tenho um pão e divido com o Jorge, vai ter mais mérito que eu tenho 10 pães e toma aí, Jorge, pega um para você. Vai sobrar 9 para mim mesmo. Então, claro que todo mundo pode ajudar. E não é aquele que tem 10 e deu 1, que ele não está sendo caridoso. Porém, o que tem menos e divide, fica mais lógico. Por quê? Por causa da bendita reencarnação. Que a gente nunca consegue ver o mundo, ainda não conseguimos, de fato, através da reencarnação. A gente acha que essa vida é só uma. Não adianta vocês me olharem com esse olhinho, porque a gente continua achando que essa vida é só uma. Então a gente julga o outro, a gente critica o outro, a gente pensa no outro só por esse momento aqui. E a gente não sabe nada daquele outro, de que já aconteceu em outras vidas, o que o Ismael já passou em outras encarnações. Como é que eu posso julgar o Ismael nessa? Eu não sei, a gente só vai saber o nosso passado quando desencarnarmos. Quando você divide aquilo que vai lhe fazer falta, está lhe preparando para uma encarnação melhor. É um fato isso. Não é porque Deus quer, não é porque os Espíritos mandaram, não é porque Jesus falou. É porque você está sendo uma pessoa boa. Né? Se eu não comer hoje, eu sei que amanhã eu vou comer. Eu estou na rua, estou almoçando. Aí vem um cara e fica olhando, tadinho, que eu acho que dá mais pena são os que não pedem. Né? Que corta mais o coração é o que não pede. O cara vem e pede, paga o salgado aí.
Ah, não tem não, mas tu tá comendo o seu. Você sabe que vai chegar em casa, tem comida, você pode fazer tudinho, mas você dá aquela de duro, fala assim, ah, não tenho não. Mas aquele outro que só fica olhando assim, com aquele olhinho pequeno assim, e vai embora, que ele não teve coragem de pedir, esse é o que mais me corta o coração. E a gente sabe quando a gente fala assim, eu tô com fome na rua, mas eu vou chegar em casa, vai ter o que comer. E mesmo assim a gente fala assim, não tenho não. Não tenho não, vira até a cabeça, esconde até um salgado com medo que a pessoa vai ficar olhando muito. E eu sou chato nesse assunto com vocês, porque eu fico me espelhando, estou vendo se eu consigo melhorar também nisso. Atos de caridade. Vamos lá, Kátia, para você acordar, que você está dormindo. Me fala um ato de caridade assim que você acha importante. Um ato que você acha importante. Fala, Jorge, um ato de caridade que você acha importante. Perdão, amor. Fala, Cristina. Seu nome é? Zuleide. Deixa eu ver a senhora. Um ato de caridade que a senhora acha importante. Quando a gente fala assim, um ato de caridade, a gente fica pensando, né? Mas existem milhões de atos de caridade. Fraternidade, amor, perdão. Fala. Não, mas eu vi uma solução para o vizinho que faz muito barulho. Ele ficou ouvindo música até as 4 da manhã bem alta. Aí 5h30 a senhora levanta e vai lá e pergunta a ele, qual era o nome daquela música que estava tocando, hein? Que ele vai ficar assim, né? Ele vai ficar, né? Sem graça, né? De 6 horas da manhã que ele vai... Quando ele estiver no melhor do sono, aí tu vai lá, ô vizinho, bom dia! Qual era aquele CD que tu estava ouvindo que eu quero comprar para mim? Mais brincadeiras à parte. A oração nessa hora ajuda muito, que é o melhor fazer. E às vezes você vai lá reclamar, você pode arrumar uma briga até. Mas a melhor coisa é a oração mesmo. Ou acordar às 6 horas e perguntar a ele qual era o nome da música. É engraçado quando a pessoa mora em avenida ou então em apartamento, porque você tem que praticar muita caridade, a tolerância, né? A compreensão, de compreender que aquele outro ainda está num estágio ainda que ele gosta daquela música barulhenta, né? Deus me livre quando é funk, ainda é pior ainda, né? E funk tocando bem alto, a parede da casa da gente chega até... Aí o que acontece? Esse conviver em sociedade, teve um estudo que nós fizemos aqui, que fala que o homem que se isola, ele não pratica caridade nunca, porque ele não vai ser perturbado nunca, né? O cara que vai para o meio do mato, vou comprar uma casinha lá em Deus me livre que ninguém vai me incomodar. Essa pessoa não vai fazer nada para se melhorar. Por quê? Porque viver em sociedade é isso, você vai aturar os defeitos do outro, sabendo que o outro também atura seus defeitos, né? Porque teve uma pessoa que se mudou de Paquetá por causa da rota do avião. Imagine essa pessoa numa avenida ou num prédio, né? Essa pessoa é muito chata. Porque falar assim, eu vou me mudar por causa que o avião está incomodando, qualquer outra coisa no mundo vai incomodar essa pessoa, né? Que aqui não é assim, porque tem a rota de avião, mas a gente chega uma hora que acostuma. Eu vou ficar brigando com o avião, passa pra lá, não tem como fazer isso. E essas coisas que vão fazendo a gente ser caridosos. Aturar o vizinho que solta o seu cachorrinho para fazer cocô na sua calçada. Isso me estressava muito com o vizinho meu. Chegou uma hora que eu falei assim, deixa pra lá. O senhor pode trazer seu cachorro. Aí ele parou de trazer o cachorro. Mas você tem coisas que te incomodam e que tu vai ver assim, vai ficar brigando todo dia. Você vai ter que chegar uma hora e vai ter que dar um basta. Você não vai lá matar o vizinho, então você tem que dar um basta para você e
esquecer que aquilo vai ter que deixar de te incomodar, querendo por bem ou não. Né? Em Paquetá a gente tinha umas pessoas que brigavam com pena dos cavalos, que sujava a rua. Mas são as mesmas pessoas que soltam o seu cachorro para fazer cocô na rua, que suja a rua do mesmo jeito. Né? Tinha pessoas que tinham pena do cavalo, puxava a charrete, mas comemorou com um churrasco o cavalo ser liberto. Mas tadinho do boi, né? Tem uma lei agora que protege cão e gato. Mas o porco, o boi, o frango, não protege. Então a gente começa a se tornar até, às vezes é uma palavra pesada, mas a gente começa a se tornar hipócrita. Que tem pena do gatinho, mas adora um churrasco, não tem pena do boi. Né? Se vamos ter pena de um, vamos ter pena do outro. Porque fica uma coisa muito assim. Como assim você é vegetariano, você é vegano? Não. Ah, mas só tem pena do cavalo, então o boi dane-se, né? Peixe, então, né? As pessoas boas merecem o nosso amor. As pessoas ruins precisam dele. Essa frase é atribuída a Maria Teresa, é espetacular. E a gente não age assim. As pessoas boas a gente adora. As pessoas ruins a gente odeia. Fala igual o tiriricudio, fica com raiva, não quer chegar perto. Mas é a de baixo que precisa do nosso amor. Né? Aquela pessoa que é mais problemática, é que mais precisa do nosso amor. Essa é uma das grandes lutas. Por quê? Se eu estou com a Luciana, minha adorada esposa, que está ali quietinha hoje, e eu não consigo me dar bem com ela, eu vou reencarnar junto de novo. E eu vou reencarnar junto de novo. E vou reencarnar junto, até que a gente passe a se amar pelo menos como irmão. Né? Que não seja mais aquele amor de homem e mulher, mas um amor de irmão. E que a gente consiga compreender os defeitos do outro. Sempre lembrando que quando eu tenho que aturar o Jorge também me atura. Né? E olha que eu sou cheio de toque. Minha esposa que adora fala que eu tenho toques. A gente tem manias que não percebe, que nem a Selma falou assim, João, você não dá abertura para os outros falar. E eu, na minha cabeça, achava que eu dava, entendeu? Então, eu achava, por quê? Porque a gente não percebe, a gente está sempre preocupado em ver o defeito do outro e não ver o nosso. Olha que interessante. E a gente fica muito magoado quando a pessoa repara o nosso defeito. Né? Um amigo meu, ele me mandava mensagem 5, 6 vezes por dia no WhatsApp, mensagem católica. Eu falei assim, fulano, você sabe que eu sou espírita, você fica me mandando, tudo me mandar uma mensagenzinha ou outra, tudo bem, mas tu me manda 6, 7 mensagens por dia. E eu tenho meu estudo, meu aprendizado é diferente da Igreja Católica. Na verdade, eu nem gosto muito da Igreja Católica, historicamente falando, porque eu adoro estudar a história da humanidade, e a história da Igreja Católica foi meio cruel, né? Com as cruzadas, com a Inquisição, tudinho. Aí eu falei assim, eu fico te mandando mensagem da minha religião a cada 10 minutos. Sem ressentimento, a gente continua amigo, mas por favor, para de ficar me mandando. Toda hora, eu tenho 4 filhos e 3 netos, então tu recebe a mensagem, tu vai olhar achando que é um filho que está precisando de alguma coisa, que é um neto, e na verdade é o cara mandando aquelas mensagens da igreja. Falei, eu não te mando nenhuma da minha religião, então quebra o galho, tu pode mandar uma por dia, vamos estabelecer assim, eu te mando uma, tu me manda uma. Aí ele pediu desculpa, olha bem que legal, ele pediu desculpa e não mandou mais. Outras pessoas não pediriam desculpa, ficariam com raiva de mim, achariam que eu tinha sido grosso. E na verdade é o seguinte, quando a gente tem amigos, a gente não precisa ficar provando nada para ninguém. Né? A Cristina tem um comportamento que eu sei como é. E ela chegar para mim e falar, eu como amigo dela, eu vou aceitar. Se eu não aceito, eu nunca fui amigo dela, ponto. Né? Se o Ismael chegar para mim e falar assim, João, quando você fala alto demais. Aí eu, mas e você que fala baixo? Pronto, esse milindre já provou que a gente nunca foi amigo. Senão eu vou falar, eu falo muito alto, Ismael. Fala, pô, então vou ver se eu diminuo meu tom de voz. Ponto. A gente ganha mais um amigo. Porque que vale a amizade se a gente não pode falar a verdade? Né? Sinceridade demais é falta de educação, é falta de caridade. Eu não posso chegar e falar, nossa, seu cabelo tá horrível. Mulher então, né? Porque a mulher faz uma coisa muito cruel com a gente homens. Eu vou falar para vocês.
Eu estava com o cabelo desse tamanho, fui lá e cortei, tá desse tamaninho. Todo mundo notou. A mulher vai no salão, pede para tirar 1 milímetro e chega em casa e fica olhando pro marido, querendo que ele adivinhe que foi cortado 1 milímetro ali. E homem não repara isso, não é, Ismael? Vocês não têm caridade com a gente. Porque o certo é assim, ó. Mônica chegou, cortou o cabelo, fala assim: Ademir, cortei o cabelo, você gostou? Aí ele vai falar: gostei. Porque se ela ficar esperando ele adivinhar que ela cortou o cabelo, ele não vai notar. Ela pode chegar careca que ele não vai notar. Então, isso também é caridade. Você não ficar esperando do outro também. O cara está com a cabeça, a pessoa, né, está toda preocupada, né, dona Irene? Toda cheia de preocupação, e o outro quer atenção exclusiva, ele quer que adivinhe as coisas, ele quer que veja as coisas, que na maioria das vezes a gente nem vai ver, tem gente que não nota. Vou contar um caso para vocês que eu ri muito. A mãe dos meus filhos, meu outro casamento, era totalmente desligada da vida. E a gente morava do lado de uma casa, numa avenida, durante 4 anos, que a senhoria tinha uma perna defeituosa, então ela andava assim, mancando. Olha, depois de 3 anos a gente morando, um dia vem a mulher, a minha ex-esposa olhou e falou assim: nossa, fulana, o que foi isso? Você se machucou. Rapaz, pense numa senhoria braba. A mulher achou que ela estava debochando, porque 3 anos convivendo com a mulher, ela nunca tinha notado que a outra mancava. E existem pessoas que são desligadas. Uma das coisas que eu sempre brinco aqui em Paquetá, principalmente no estudo, é o fato de que, qual é o seu nome? Valéria vem pela rua. E eu estou pensando lá, eu estou terminando a faculdade, eu estou pensando lá na monografia e passo pela Valéria e não falo, nem vejo a Valéria. Aí a Valéria fala assim: nunca mais falo com o João, porque ele passou por mim e fingiu que não me viu. Isso aqui em Paquetá, isso em Paquetá é horrível. Porque como todo mundo se conhece, a pessoa acha que se ela passar por você 10 vezes, ela vai ter que falar contigo 10 vezes. E às vezes você de fato não viu. E o que é oferecer outra face que Jesus ensina? Né? Quando ele fala assim, oferecer outra face é o quê? A Valéria não falou comigo. Ela deve estar com algum problema. Oferecer outra face é de quando encontrar com ela depois, falar: ih, Valéria, está com algum problema? Você passou tão assim... Ah, João, desculpa que eu estava pensando lá se eu deixei a panela no fogo ou não. Às vezes até uma coisa insignificante, mas que a pessoa não nota a outra. E sem óculos então, né? Aí veio a Cátia e fala assim: eu não falo mais com o Joãozinho, que ele passou por mim e não falou. Essas coisas do dia a dia, que a gente ri, acha engraçado, acontecem e acaba virando até inimizade. A Josiane da Casa de Arte é completamente cega, então ela sem óculos, ela não enxerga ninguém mesmo, ela não enxerga a pessoa, o ser. Literalmente ela não enxerga que está vindo uma pessoa. E ela passa e não fala, que ela nem vê que tem alguém. E tem gente que acha que a pessoa é ignorante, que é arrogante, que é isso, que é aquilo. Então a gente não sabe da história do outro e quer sempre julgar o outro. Eu vou bater o tempo todo nisso durante essa palestra, porque a gente tem que sair daqui, eu principalmente, um pouquinho melhor do que eu entrei. Lê ali, Kátia. Não é legal essa frase? Você tem um tesouro que é a caridade. E que quanto mais você divide esse tesouro, mais ele aumenta. Olha que interessante isso. Né? Francisco de Assis, né? Dando que se reserva. É muito bacana. Essa é uma foto do trabalho daqueles Médicos Sem Fronteiras, que eles também pedem ajuda. É R$30 por mês, ajuda mesmo. Tem muita coisa aí que não ajuda, mas esse Médicos Sem Fronteiras, eu tenho uma amiga que é médico, que viajou para a África e tudo, ela fala assim: João, é um trabalho que eles tiram até do bolso deles para ajudar mesmo. Que a quantidade de criança na África com doenças que a gente nem sonha que existe aqui no Brasil, R$30 por mês não ajudaria mesmo, né? Seria uma coisa assim ínfima. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável, esclarecido
esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Isso é o mais legal, é a fé. Primeira coisa, nós temos que ter fé na reencarnação em outras vidas. Aí a gente vai compreender por que uma pessoa nasceu com alguma doença física, por que alguma pessoa é racista, por que alguma pessoa é homofóbica, por que alguma pessoa tem, sei lá, qual o preconceito que for, porque só a reencarnação que vai explicar isso. Eu costumo debater muito sobre sistemas de governo, que tem coisas que falam assim, o socialismo, o capitalismo, essas coisas, se a gente não encarar a reencarnação, a gente não vai ter solução para esses problemas. Porque não adianta um governo que faça muito ou que faça pouco, se a pessoa tem que passar por determinada aprovação. Não é assim? Por exemplo, o Jorge tem que passar por uma aprovação de pobreza, porque em outra vida ele foi um cara milionário que gastou, só usou o dinheiro para fazer besteira. Aí lá no plano reencarnatório combina-se que ele vai passar por uma situação financeira difícil para ele aprender a dar valor ao dinheiro. Porque ele tem um ditado antigo que fala que tudo que é fácil demais a gente não dá valor, não é verdade? Então não vai ter plano de governo, seja lá o que for, que vai fazer esse Jorge ter o dinheiro que ele acha que precisa. Porque também tem a história do que a gente sempre acha que precisa de uma coisa, e aquela coisa que a gente acha que precisa, às vezes vai ser o nosso motivo de queda, vai ser o nosso motivo de erro. A mulher que quer ficar magrinha, o cara que quer ficar bonitão, quer perder a barriga, aí vai lá, entra na academia, malha, começa a se achar bonitão, começa a paquerar tudo quanto é mulher, começa a fazer tudo que ele não deveria fazer. Então, às vezes não, eu sempre brinco quando as pessoas perguntam, falam assim, e aí, João, você está bem? Eu falo assim, não estou do jeito que eu quero, mas está melhor do que eu mereço. Porque é uma verdade, todos nós estamos melhor do que de fato nós merecemos. Só o planeta Terra tem não sei quantos bilhões de anos. Existe mais de 100 bilhões de planetas. Jesus afirmou para a gente que há várias moradas na casa do meu Pai. Então achar que existe vida só nesse planetinha pequenininho é um grande equívoco. Porque agora eu estou aprendendo a não falar mais burrice. A gente vai ficando culto, né, Selma? Aí falava assim, você é burra. Não, você está equivocada. Né? Você chamou a pessoa de burra sem ser grossa. Não deixa de ser caridade, né? Porque é chato falar, pô, Ismael, tu é burro, hein? Pô, Ismael, olha só. Calma só, Ismael, você está equivocado. Existe sim. É mais suave, né, Cristina? Bem mais suave. E não deixa de ser uma senhora caridade. Voltando, se existe mais de 100 bilhões de planetas, Jesus afirmou pra gente que há várias moradas na casa do meu Pai, a gente achar que só tem vida nesse planeta já é um grande equívoco. E a gente achar que é só uma vida, morreu, acabou, é outro grande equívoco. Vocês mulheres principalmente, eu costumo bater muito nessa tecla. Uma mulher que nasce hoje no século 21, uma menininha, aqui não tem nenhuma com 15 anos, o garoto lá que tem 15 anos, que pegou toda a facilidade que existe hoje de tecnologia, não faz ideia o que era nos anos 70. Né? Um dos grandes... Hoje você abrir a torneira e ter água quente, ter água fria, né? Você ter o ar-condicionado, o ventilador. Nos anos 70, o telefone era mais caro que uma casa, uma linha telefônica. Então, as pessoas de hoje, não seria justo, Deus não seria justo que uma mulher que viveu há 100 anos atrás, que se ela fosse desquitada, ela caía no limbo, literalmente. Uma mulher desquitada era pior do que uma prostituta, né? Porque a sociedade não aceitava aquela mulher de hipótese alguma. E uma mulher que nasce hoje com 15 anos, que ela tem toda a liberdade do mundo para fazer o que ela quiser, pintar o cabelo da cor que ela quiser, sair, fazer o que ela quiser. Se não houvesse reencarnação, não haveria justiça até nisso, né? Porque eu peguei ainda a fralda de pano, gente. Lavar a fralda de pano era coisa horrível. Quando a criança começava a comer comidinha, então parava com as papinhas e ia para a comidinha, era uma desgraça. Hoje tudo é descartável, hoje até um morador de rua pede fralda descartável. Né? Então, essas facilidades, se não houvesse reencarnação, Deus não seria justo com uma pessoa que desbravou o Brasil com outra que já nasceu num bercinho de ouro, tudo bonitinho, né? Tudo chiquezinho. Então, se a gente não começar a ter a fé inabalável de que existe sim vidas após a morte,
de que todo problema que eu passo agora é culpa minha, que não existe um castigo divino, e sim, nós estamos resgatando erros do passado, nós estamos aprendendo, a vida vai ficando mais fácil para a gente compreender todas as dificuldades do outro, que nem eu falei, todos os preconceitos do outro, a gente começa a ter tolerância para isso. Não é aceitar, mas ser tolerante é o quê? Você compreender que aquela pessoa ainda está vibrando em outra faixa diferente da sua. E que nem a senhora citou, qual é o seu nome? Que a dona Elma citou, a gente tem que se colocar em oração pelaquela pessoa que de alguma maneira está invadindo ou desrespeitando o nosso espaço. No caso dela, o vizinho com a música alta, mas todo mundo aqui deve ter alguma coisa que incomoda o nosso calinho, que pisa no nosso pé, e que a gente tem que ser tolerante. Eu encontrei com a Jupiara, que é uma amiga nossa, aí falei, minha filha foi para um bloco não sei o que, aí ela, não reclama não, que nós já fomos jovens. Um dos grandes defeitos da gente é esquecer que já foi jovem. O que a gente critica no Mateus hoje, a gente fazia pior. Mas a gente esquece, né? Parece que quando você vai passando dos 200, né? 40, 50, 60, a gente começa a achar que virou santo. Que a gente não teve 15, que a gente pulou o muro da casa dos outros para roubar fruta, tomava banho na piscina do vizinho escondido. Essas coisas que criança faz, a gente esquece, parece que a gente vira santo, né? Não, essa juventude de hoje, aqui em Paquetá principalmente, antigamente tinha muito mais briga do que tem hoje. Mas todo mundo quer criticar a juventude de hoje, que antigamente era muito pior, gente. Que eu tô aqui mais de 25 anos, não tinha um piquenique dançante que o pau não comia, que não acabava em brigas. E hoje está mais tranquilo. Eu toco na noite aqui, eu vejo que hoje está mais tranquilo. Assim, tem confusão, mas é bem pouco em consideração antigamente. Tem um almanaque que não sei se... Não é a Vânia Barbosa, não. Eu acho que é a outra menina, que é locutora, que conta as histórias de Paquetá, que quem conhecer aquele almanaque fica assim, é mesmo? De prenderem até os policiais na delegacia aqui. Olha que coisa, que hoje está um paraíso aqui. A prática do bem dá saúde ao corpo e alegria ao espírito. A melhor coisa que tem quando você pratica o bem é que você fica feliz. Não importa o que os outros digam, o que os outros pensem, o que os outros falem. Quando você faz o bem, você fica muito feliz. Tu compra um presente, viajou, aí trouxe uma lembrancinha para o teu amigo. Quando você vai entregar, olha bem, uma lembrancinha para o seu amigo, tu já fica feliz. Imagine um trabalho no bem mesmo, uma caridade que você vai ajudar alguém. Você volta tão mais leve, tão mais feliz. Eu peguei eu sou muito fã do Cruz e Souza. E tem ele antes de morrer e depois tem essas mensagens dele psicografadas no livro Parnaso de Além Túmulo. E eu tirei essa poesia que ele fala sobre a caridade. Caridade é a mão terna compassiva que ampara os bons e os maus, ama e perdoa. Misericórdia a qual, para ser boa, de bens paradisíacos se priva. Mão radiosa que traz a verde oliva da paz, que acaricia e abençoa, voz da eterna verdade que ressoa por toda parte promissora e ativa. A caridade é o símbolo da chave que abre portas do céu claro e suave, das consequências libertas da impureza. É a vibração do Espírito Divino em seu labor fecundo e peregrino, manifestando as glórias da beleza. Essa poesia de Cruz de Souza está lá no Parnaso, na psicografia de Chico Xavier. Para quem não sabe, é o primeiro livro psicografado de Chico Xavier. E Cruz de Souza morreu muito jovem. Os grandes poetas morriam com 20 e poucos anos. Castro Alves e uma porção deles, todo morria com 20 e poucos anos, porque não existia a bendita penicilina, a bendita bezetacil. Então, outra coisa que, se a gente não acreditar em reencarnação, como seria a justiça de Deus para um cara que só viveu 24 anos porque não tinha remédio? E hoje a pessoa consegue chegar a 100 anos brincando, porque a medicina está cada dia mais espetacular, né? Está cada dia mais... A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Caridade, amor em ação. A caridade não está somente na esmola, porque há caridade em pensamentos, em palavras e atos. Isso aqui, dona Elma, foi o que a senhora fez com a oração. Essa é uma caridade. Eu não posso ajudar com dinheiro,
eu não posso ajudar com nenhum bem material, mas eu posso me colocar em prece e fazer uma caridade pelos que precisam. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência constante e em todas as coisas para com o próximo. Benevolência constante é o quê? É essa compreensão, essa tolerância. De lembrar que eu também já botei música alta e comei meu vizinho quando era jovem. De lembrar que eu também já larguei meu cachorro na rua com preguiça de ter que limpar o quintal depois. Né? Todas essas coisinhas que hoje a gente se sente incomodado, a gente já fez. E que se a gente não fez, parabéns, nós somos seres mais evoluídos. Mas os outros ainda não são. Então eles precisam da nossa benevolência, da nossa compreensão, da nossa tolerância. Porque se eu não tenho nada disso, como eu posso me falar cristão? Né? Como eu posso falar assim, eu sou espírita? Como? Se você não pratica caridade. Se você não tolera nada. Se tudo te incomoda. Até a rota do avião te incomoda. Né? Experimenta substituir os instantes de queixas por momento de serviço ao próximo e observa os resultados. Isso é espetacular, esse conselho. É Emmanuel que nos dá. Em vez de ficar se queixando da vida, ajudar o próximo de alguma maneira. Aqui em Paquetá é fácil. Nós não temos asilo, nem orfanato, nem uma instituição de caridade, mas nós temos as pessoas que moram sozinhas, que é legal a gente ir lá fazer uma visita, bater um papo, fazer um bolinho de chuva e levar para a pessoa, sabe? Fazer aquela visitinha assim, uma vez por semana, a gente vai deixar as pessoas mais felizes e as pessoas precisam. A caridade é amor, é o sol que Nosso Senhor fez raiar, claro e fecundo, degrando nessa vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. Alegrando, tem um ar. Então vamos de novo. A caridade é o amor, é o sol que Nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nessa vida a existência dolorida dos que sofrem nesse mundo. Casimiro Cunha, também um grande poeta da nossa língua. Pense nisso, a cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Então, se a gente quer bastante luz em volta dos nossos próprios passos, a gente tem que praticar bastante boa ação. Todos aqueles que agem com caridade são os discípulos de Jesus, qualquer que seja a religião que pertençam. Inclusive, se não tiver religião. E eu acho até mais legal o cara que não acredita em nada e pratica o bem, do que aquele que pratica o bem por medo de morrer e ir para o inferno, né? De morrer e ficar sofrendo. O cara que não acredita em nada e pratica caridade, eu acho até que está mais adiantado que a gente que já tem uma religião. Jesus, no mestre e o apóstolo, esse ensinamento é o principal para nós espíritas, né? Amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo, porque se a gente não estudar a doutrina espírita, a gente não vai conhecer nada, e se a gente conhecer nada, a gente vai ficar sempre no achismo, e não tem coisa pior do que o achismo, né? Eu acho, né? A gente tem que ter certeza daquilo que a gente fala. Obrigado por vocês terem vindo, lembrando que o meu estudo é terça-feira, sempre a partir das 19 horas. Quem gostou de assistir essa palestrinha de hoje, está convidado a vir às terça-feira, tá bom? Obrigado, fique com Deus. E agora a gente vai para o passe.